Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, 8. É. Bom lugar para começar. E me farão um santuário E habitarei. e habitarei no meio deles. Porque houve a necessidade de sistematizar a economia judaica no santuário como foi feito? De acordo com ontem, é porque os homens da não estavam sendo... Pode falar que eu estou ficando perto para gravar. De acordo com o que foi visto ontem, seria porque os homens da família não estavam cumprindo bem esse papel? É, exatamente. Os homens, vamos falar que esse monte de rapaz aqui, futuros sacerdotes em potencial, vocês não acham que é uma coisa tão humilhante o que aconteceu? Ou será que é só eu que penso isso? Ou vocês não conseguem pintar o quadro? Deus tinha um plano ideal e pelo fato de o homem fracassar no plano, Deus teve que botar outro para poder ministrar a sua família. Imagina, isso para a época era algo muito triste, especialmente na época. Imagina, eu tenho a minha esposa, meus filhos, tudo direitinho, e Deus tem que mandar o Paco para ir na minha casa para ser o sacerdote, líder espiritual, porque eu não tenho competência para isso. Isso é humilhante, isso atinge o ego masculino. Então, podemos fazer a diferença hoje. Pelo fato de o povo ter se corrompido e já não terem mais escrúpulos, especialmente no Egito, Deus então organizou um santuário. Esse santuário se tornou, podemos dizer, o GPS de Deus do plano da salvação. Tudo o que aconteceria aqui na terra era um exemplo do que aconteceria no céu. De maneira que, na terra, os homens poderiam acompanhar passo a passo tudo o que Cristo faria no céu, de uma maneira didática. O santuário é algo muito didático. O cordeiro que era morto a cada dia representava o quê? Cristo. O cordeiro que era morto no sacrifício diário representava quem? Quantas vezes sacrificava no sacrifício diário? 2. Um pela manhã, uma à tarde. Para que servia? 2 motivos principais. O serviço diário tinha 2 finalidades, especialmente 2. O sacrifício tinha valor perpétuo. Bom, um dos pontos é que se eu peco por ignorância, eu vou oferecer um sacrifício? Não. Ah, tá. Sacrifício de ignorância. Então esse sacrifício serviria para os pecados de ignorância. Outro, se a pessoa não tivesse condições de, naquele momento, oferecer um sacrifício, ela teria um sacrifício provisório. Então o sacrifício diário, que era oferecido na parte da manhã, iria pagar pelos pecados da noite do povo, por ignorância ou por não haver tempo de ter sacrificado, o sacrifício da tarde pelos pecados do dia. De maneira que aquele que era um pecador consciente teria até a tarde para oferecer um sacrifício, ou expiaria os pecados por ignorância. Todas as pessoas sacrificavam de manhã e à tarde? Não, era só o sacerdote. Não. Mas quem levava o cordeiro? Não, o serviço diário não, era só relacionado ao sacerdócio mesmo. Mas se uma pessoa pecasse, ela levaria um cordeiro. Porém, o serviço diário era o sacerdote que fazia com o intuito de expiar o pecado da nação. Ok, aqui temos o altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício representa o quê? A cruz. A cruz. Esse altar de sacrifício representa a cruz. Moses, você pode fazer uma cruz aqui para mim, aqui em cima? Esse altar de sacrifício representa a cruz. Todo tipo de sacrifício que era realizado nesse altar indicava o quê? Indicava o sacrifício de Cristo. Desta maneira que o povo de Israel entendia que existia a promessa de um Messias. Isso aqui representa o quê? Batismo, santificação, consagração. Antes dos sacerdotes entrarem aqui, eles tinham que passar por onde? Passarem por aqui. A pia. Representa o que lá em Êxodo? O mar vermelho, né? O batismo. Ok. Qual aspecto da salvação acontece aqui? Justificação. Moço, você pode escrever para mim aqui justificação? Aqui em cima? Me acompanhe com paciência e no final vai dar tudo certo. Pode colocar aqui também santificação.
E no outro, você já sabe. Ok, vamos avançar. Isso aqui Candelabro. representa o quê? As 7 lâmpadas, as 7 igrejas, 7 igrejas, mais o quê? a luz do mundo, Cristo, a luz do mundo. A luz do mundo. Ou seja, pode representar muitas coisas, né? Isso aqui representa o quê? Jesus, o pão da vida, a liderança do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Jesus, Deus, As várias luzes, coisas também. Isso aqui representa o quê? O altar de as incenso. orações dos santos. As orações dos santos. Aqui tem quantos pães? 12. Aqui nessa pilha. 6. E na outra? 6. 66 também representa a Bíblia, né? Então eu não vou entrar muito nos aspectos práticos daqui, porque vocês já fizeram isso. Mas é sempre bom ver novamente para o quê? Para fixar. Para fixação. O objetivo de Deus é apresentar o plano da salvação através do santuário. Quando eu digo que o sacrifício de Cristo foi completo na cruz, e isso tem acontecido, eu digo que a salvação acontece em qual desses compartimentos? Ok? Todos vamos tentar ficar concentrados, tá? Não vamos dispersar, não. Se eu digo que o sacrifício de Cristo foi completo na cruz, eu vou restringir a salvação para onde? Para justificação. Para o pátio. Moço, escreve aqui para mim, pátio santo e santíssimo. Para o pátio. Olha, eu quero que entendamos isso de maneira muito simples, tá? Muito simples. Deixa o nosso colaborador nos ajudar. Pátio. Em que ano Jesus entrou aqui? Em que ano Jesus entrou aqui? No ano menos 1. Para ministrar. Em que ano ele entrou aqui para ministrar? 3, 2, 1. Rudimentar. Informação rudimentar. Em que ano Jesus entrou no santo para ministrar? Santo ou no pátio? Aqui, ó, no Pátio, né? Quando ele veio à Terra, aqui representa o quê? O pátio representa o quê? A cruz da terra. A terra. Quando que ele entrou na experiência aqui? Quando ele nasceu. Menos 3 era o ano? 3 antes de É, Cristo. menos 3. Exatamente. Menos 3. Quando que ele entrou aqui? Aí ele foi no ano 31. No ano 31. Quando que ele entrou aqui? 1844. Entendi. Olha só que interessante. Como adventistas, esta é a nossa mensagem singular. Se vocês acham que é o sábado, alimentação, vida no campo, eu conheço muitas pessoas que são... Eu conhecia, até aqui perto, um grupo grande de espíritas que são adeptos do homeschooling. Os filhos são educados em casa. Eles são vegetarianos e vivem no campo. Então, a nossa mensagem singular é qual? Santuário. Nenhuma outra denominação religiosa acredita ou entende o santuário da maneira que nós entendemos. Ok? Então aqui Jesus foi introduzido nessa experiência a partir de que ano? 3 antes de Cristo. Até que ano ele teve a sua experiência aqui neste setor? Até que ano ele teve a sua experiência nesse setor? Até o ano 31. Depois ele migrou para onde? Para o santo. Ele ficou no santo de que ano a que ano? 31, 1831. Todos estão entendendo bem? Sim. Então, Danilo, agora não responde mais não. Tá? E daqui, aqui ele migrou que ano? entendi quando você falou do pátio pro santo. Em que ano ele migrou do pátio para o santo? 31. No ano 31. Porque ele morreu no ano 31 e foi para o santo, ministrar. Lembra lá, Hebreus 8:1, que temos um sumo sacerdote à destra do Pai e tal? Aqui ele entrou em 1844. Esta é a nossa mensagem singular. Jesus tabernaculou com nós outros. Jesus tabernaculou conosco, diz o João capítulo 1. Então a experiência da vida de Jesus terrena está restrita ao pátio. Então quando eu digo que o sacrifício de Cristo foi completo, algo completo precisa de complemento? Algo que é completo precisa de complemento? Não. Então, se o sacrifício de Cristo foi completo, haveria necessidade de ele avançar para as segundas e terceiras instâncias? Não. Não haveria necessidade. Se foi completo,
não haveria necessidade. Mas algo que temos que salientar e que é fato é que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Agora, uma coisa perfeita é uma coisa completa? Não. Uma coisa perfeita não é uma coisa completa. Uma coisa perfeita, ela pode ser perfeita naquele estágio. Uma criança com 5 anos de idade, com todos os seus órgãos, tudo bem bonitinho, é uma criança perfeita? Melhor dizendo, quando o médico recebe a criança, ele fala o que para a mãe? Mãe, ele é perfeito. No sentido que... no sentido que não falta nada. É uma criança perfeita, não tem dedinho colado, não tem criança que nasce com dedinho colado? Não tem? Sim. Então, não tem criança que nasce com outros problemas? Quando a criança nasce perfeitinha, o médico fala, olha, mãe, a criança é perfeita. Mas ela é perfeita no sentido físico, de não faltar nada. Então, o sacrifício de Cristo foi perfeito dentro de uma certa essência, mas ele não foi completo. Mas ele não foi completo porque Jesus é limitado? Não. Ele simplesmente não foi completo por quê? Porque existiam instâncias pelas quais Cristo havia ainda de passar para ministrar. Assim foi o ministério de Jesus. Foi perfeito, mas era necessário que ele passasse para outras instâncias. Então, quando eu digo que o sacrifício de Cristo foi completo nessa esfera, quais mensagens eu estou jogando por terra? Vamos agora ser pontuais. Me diga pelo menos de cara 2 mensagens que são jogadas por terra. Pode até falar. Intercessão. A intercessão também. O ministério de Jesus como sacerdote. Santificação também. 1844 também. Juiz investigativo também. Para quem investigar se foi completo? E se é um adventista, até a justificação não tem validez se não são enquanto se peca. Então, se não existe santificação, a justificação é inválida também. Os evangélicos acreditam da seguinte maneira, os quais eu respeito muito, obviamente, né? Eles acreditam que quando você se torna crente, você não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque tudo que era necessário acontecer, aconteceu aqui. Por isso que comumente, no meio evangélico, eles são bastante flexíveis com muitos pontos. São bastante flexíveis com muitos pontos. Porque eles acreditam que tudo que era necessário ser feito, foi feito aqui. Eles não acreditam na necessidade de observância de algo que está aqui dentro. O que tem aqui dentro? A lei. A lei. O que mais tem aqui dentro? Alimentação, né? A vara de Arão também. Liderança, mas que também representa a mortalidade da alma. Então, não acreditam nessas coisas. Por quê? Porque eles ficaram restritos aqui. Isso aconteceu aqui também. Quando veio a mensagem do terceiro anjo dizendo que é vinda a hora, a mensagem do primeiro anjo dizendo é vinda a hora do seu juízo, Apocalipse 14, isso indicava que Jesus iria passar para onde? Para o Santíssimo. E a irmã White disse o quê sobre aqueles que permaneceram aqui? Que foram deixados em trevas. Por que foram deixados em trevas? Porque eles não acompanharam Jesus até o Santíssimo. Eles deveriam acompanhar agora a experiência de Cristo justamente neste setor, não neste mais, muito menos nesse. O que é triste dizer é que hoje, mesmo dentro da Igreja Adventista, tem entrado fortemente a ideia de que o sacrifício de Cristo foi completo na cruz. Isso até está enunciado no livro Questões sobre Doutrina, que foi publicado em 1957. Um livro bem polêmico aí que a igreja publicou. Esse livro remonta à ideia de que o sacrifício de Cristo tenha sido completo na cruz. E isso destrói a ideia de que precisamos de um santo e um santíssimo. Ou seja, o foco de Satanás é destruir o quê? A santificação. A santificação. Porque sem santificação, Hebreus 12, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Agora eu quero reportar com vocês ao Antigo Testamento novamente. Levítico 16, tá? Eu quero que nós repassemos algumas coisas aqui. Levítico 16. Vocês estão com o santuário bem fresco na mente? Eu gostaria de dizer o seguinte, nós vamos ver alguns aspectos que são bastante delicados, tá? Se as pessoas de língua hispana que não entenderam, assim, se manifestem para que haja uma explicação de uma outra maneira, para que não surja
uma interpretação equivocada, tá? Do que eu estou falando. Anualmente, qual desses compartimentos existia ministração diária? Ou com frequência? Anualmente? Pátio e santo. O santo sem o pátio serviria para alguma coisa? O pátio sem o santo? Tampouco. Aqui era morto o cordeiro, o sangue desse cordeiro era aspergido aqui para dentro, botado nas pontinhas aqui, também na cortina, etc. E qual parte desse santuário acontecia uma única cerimônia por vez ao ano? O Santíssimo. Isso acontecia todos os anos, de maneira que a cada ano para Israel eles enfrentavam um juízo final. Tanto que quando as trombetas soavam, e as trombetas soavam quando? E qual era o dia do mês? De qual mês? Exatamente, né? Levítico 23, né? No dia 1º do 7º mês, a trombeta começava a soar. Indicava o quê? Que 10 dias depois veria o juízo. Levítico 23, né? Isso indicava que haveria um juízo. O que acontecia durante aqueles 10 dias? As pessoas jejuavam, contrição de alma, arrependimento, humilhação. Por quê? Porque eles sabiam que dia 10 do 7º mês aconteceria o dia da expiação, o dia do juízo final para eles. Só rapidamente, só para ver como ficou o conhecimento de vocês das festas. Eram quantas as festas? No total? 7 festas. Qual era a primeira? Ok. Vamos agora tentar falar de maneira mais coordenada um pouco, sem um atropelar o outro, para ficar bonitinho, tá? E fixar. Vamos começar de novo. Tá vendo? É bom para fixar, tá? Então, quando acontecia a Páscoa? Dia 14. Quando começava, Laura, a festa dos pães ázimos? Dia 15. A Páscoa era comida quando? Era dia 14? O dia 14 ia até que horas? Até o pôr do sol. Até o pôr do sol. E a Páscoa era comida que horas? À noite. E à noite já era qual dia? 15. Então a Páscoa era comida dia 15. Terceira festa é qual? As primícias, dia 16. A quarta festa? Pentecoste. Quando acontecia o Pentecostes? 50 dias depois das coisas. 50 dias depois. 50 dias depois das primícias. Quando foi que se cumpriu a Páscoa? No ano 31, Cruz do Calvário. Os pães ázimos. Mesma data. A terceira festa? Quando foi? A ressurreição de Cristo, a recepção no céu com todos os ressuscitados. O Pentecostes. 50 dias depois, Atos 2, né? De maneira que até aí nós temos o cumprimento das festas da primavera, tá? As festas da primavera se cumprem até o Pentecostes. Porém, nós temos agora as festas outonais, ou as festas do outono, que seriam as trombetas, expiação e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. Então, quando começava a festa das trombetas? Primeiro dia do 7º mês até o dia 10. Quando isso se cumpriu? Em 1844. Mas precisa agregar detalhes, porque a festa era de quantos dias? 10. Então temos que agregar detalhes, né? Sim, muito bom. E existe uma evidência muito boa. Vocês já leram sobre a queda das estrelas? Foi quando? No final de 33, novembro.
Não tinha WhatsApp naquela época. E quando foi que essa notícia estourou no cenário mundial? Em 34. E a irmã White diz assim, a queda das estrelas foi um prenúncio do juízo. Já leram no Grande Conflito? Ela fala desse jeito, a queda das estrelas foi um prenúncio do juízo. Qual juízo? Que viria 10 anos mais tarde. Agora, outro detalhe também, é que talvez vocês não saibam, é que 10 dias antes de 22 de outubro, os adventistas do sétimo dia sofreram uma terrível perseguição por parte de muitas pessoas. Uma terrível perseguição. Jornais, revistas, 10 dias antes foram lançados com grande crítica contra os lunáticos que diziam que Jesus estava vindo daí 10 dias. Então temos esses dois cumprimentos indicando as trombetas. E a festa da expiação, quando? 22 de outubro, né? De 1844. E a festa dos tabernáculos? Quando que ela começa? Quando ele der a ordem, né? Para recolher os frutos, quando ele voltar, exatamente. Porque a festa dos tabernáculos era a colheita do final do ano, quando colhia tudo. Espero que todos aqui sejam legumes bem maduros para serem colhidos. Ok, vamos avançar. Apocalipse 14 diz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, não é? Tendo o evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua, dizendo a todo povo: temei a Deus, pois é vinda a hora, e adorai aquele que fez o céu, a terra, etc, etc, etc. Ok. Quem representa esses 3 anjos? Os filhos de Deus? Tá, genérico, né? Você cumpriu também no começo do movimento da Advento. Representa o movimento milerita, 1844, todos aqueles eventos que permearam aquela data. Então tenham isso em mente, esses 3 anjos representam a igreja de Deus, os mileritas e tal, ou seja, representa seres humanos. Vamos avançar aqui em Levítico 16, na festa do sétimo, a festa da expiação. A festa da expiação acontecia onde aqui? Aqui. Então vamos, Levítico 16 fala sobre essa festa. Todos estão lá, Levítico 16? 16, verso 5. Vamos lá, 16, 5. Moses, 16, 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Verso 8, Moses. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então temos quantos bodes? 2 bodes. 2. Um representava quem? O outro representava Jesus, né? Cristo. Qual era o destino desses 2 bodes? Um deserto e outro ao Senhor. Um ao deserto e o outro era sacrificado, né? Vamos avançando. Capítulo 16 ainda, verso 29. Verso 29. Pode ler, Moses, de novo, verso 29. Leia alto para sair aqui na gravação, tá? E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então o intuito desta cerimônia era fazer o quê? Purificar de quê? Jesus entrou aqui quando? 1844. Qual era a finalidade de Jesus ao entrar aqui, segundo esse verso? Purificar do pecado. Meus queridos jovens, hoje tem sido ensinado tantas coisas contrárias às Escrituras. Você mostra de diferentes maneiras que Jesus tem uma finalidade principal. Qual é? Purificar do pecado. Quando ele entrou aqui em 1844, no Santíssimo, o objetivo dele era nos purificar do pecado. Do pecado. Porque se nós não tivermos purificados do pecado,
qual será a nossa sorte? Morte. E qual morte? Eterna. Não a primeira morte, a segunda morte. Ok, vamos avançando. Eu quero que nós estudemos aqui brevemente sobre o homem designado. Eu quero que entendamos bem esse ponto do homem designado, tá? E vocês vão entender a importância do entendimento desse assunto. Verso 21. Pode ler, Moses, você que está aqui perto, para sair na gravação. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. O 22 também. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Terra solitária ou terra desabitada. Durante quanto tempo o sacerdote trabalhava em favor do povo? Durante um ano. Durante um ano. Durante um ano era captado os pecados aqui e eles eram registrados onde? Aqui e aqui, na cortina. Ok? Durante todo o ano. Era um trabalho árduo? Era um trabalho árduo? Era um trabalho difícil? Era um trabalho de responsabilidade? Sim. Necessário? Sim. Agora, no final do ano, entrava um personagem importante, não entrava? Quem é esse personagem importante? O sumo sacerdote. E ele fazia um trabalho maravilhoso aqui, não fazia? Agora, sem um outro personagem ainda. Qual é esse outro personagem importante que vai entrar em cena agora? O homem designado. Sem este homem designado, o trabalho do sumo sacerdote ia valer de alguma coisa? O trabalho dos sacerdotes durante o ano todo ia valer de alguma coisa? Ia valer? Não. Ia ser nulo. De maneira que, quando chegava no dia 10 do 7º mês, qual era então o personagem principal? O sumo sacerdote ou o homem designado? É uma pergunta difícil, né? E talvez alguns até podem ficar assustados, mas qual era o personagem mais importante? O sumo sacerdote ou o homem designado? Os dois. Mas sem o homem designado, o trabalho do sumo sacerdote serviria para alguma coisa? Então qual era o personagem focal ali nesse último dia? O homem designado. Porque se não fosse o homem designado ter competência para levar o bode até o deserto, ia valer de alguma coisa? O que acontece se o homem designado deixasse o bode escapar? O que a irmã White fala? Ela fala que o bode voltaria para o acampamento cheio de pecado e Israel estaria perdido. Ia valer de alguma coisa o trabalho do sumo sacerdote? Não. Eu quero que vocês entendam o seguinte agora. Este homem designado, ele era o responsável por concluir a obra de quem? Do sumo sacerdote. Todos concordam? Não é lógico isso? Ele era responsável por concluir. O sumo sacerdote pegava todos os pecados simbolicamente, colocava na cabeça do bode e entregava na mão de quem? Do homem designado. E ele dizia o que para o homem designado? Agora é contigo. Eu não posso fazer mais nada. É contigo agora. E voltava e ia para dentro do santuário. Dependeria de quem agora a conclusão da obra? Do homem designado. O sacerdote poderia fazer alguma coisa nesse momento? Não. O sacerdote poderia exercer alguma influência para que existisse êxito naquela missão? Não. O sacerdote não podia fazer mais nada. O que o sacerdote tinha para fazer havia sido feito. A responsabilidade agora era transmitida a outro. Por isso que a Bíblia diz que este homem era um homem designado. O que é uma pessoa designada? Eleita para uma missão. Quando este homem era eleito? Eu acho que o ano inteiro já lembro.
No começo do diante. Quantos aqui já viram um bode? Só os brasileiros que viram bode? Macho cabrío. Um bode, ok, macho cabrío é bode. Um bode é um animal forte. Um bode, ele vive no deserto, ele é um animal rústico. Ele consegue viver em circunstâncias bem difíceis. Este homem designado teria que fazer o quê? Arrastar esse bode deserto adentro e lá na frente ele matava o bode, certo? Não. O bode ficava vivo. Notem que este homem designado deveria ter sã o quê? Constituição física. Ele deveria ter outra coisa. Deveria ter sã o quê também? Mente, porque a responsabilidade era muito grande. A responsabilidade era muito grande. Digamos que um bandido diga assim para você: Benjamin, aqui tem 20 pessoas. E eu tenho 20 pessoas e tenho 20 homens com uma arma apontada para a cabeça das 20 pessoas. E eu vou te fazer uma pergunta. Se você errar a pergunta, eu vou pedir que os 20 homens disparem e matem aquelas 20 pessoas. Será que você teria que ter boa constituição física para poder não ficar apavorado e talvez piorar a situação? Você ia precisar ser meticuloso, calmo, lógico, prudente para poder dar a resposta correta. Então este homem deveria ter sã constituição física. Ele deveria ir tão longe no deserto a ponto de quem não voltar? O bode, mas quem voltaria? Ele. Então já imaginou a distância que esse rapaz não teria que andar arrastando um bode deserto adentro? Outra coisa, a responsabilidade. A responsabilidade. Ele sabia que se aquele bode escapasse, ele seria o responsável pela ruína de quem? De Israel. Então este homem deveria ser bem preparado em todos os aspectos, porque a conclusão da obra da expiação dependeria de quem? Dele. Dele. Eu quero que vocês raciocinem comigo, tá? E eu sei que talvez vocês podem pensar, não, mas depende de Cristo. Depende de Cristo. É claro que depende de Cristo. Mas Cristo vai chegar um momento que ele vai dizer o quê? Feito está. E ele vai fazer o que nesse momento? Sai do santuário. Uma vez que ele sai do santuário, quem é que vai estar intercedendo por nós? Ninguém. Ninguém. Mas se um dos 144 mil, não dizendo se é literal ou simbólico, se um dos 144 mil pecar, o que acontece com Israel? Spalding again, página 2. Vi que levaria tempo até que Azazel fosse conduzido ao deserto. Enquanto as pragas estavam caindo, vi que Azazel dava marradas para se libertar. Porém, o braço que o conduzia o segurava com firmeza. E assim Azazel foi levado ao deserto. Qual foi o deserto que Azazel foi levado? Na verdade, ele já estava nela, né? Aos 1000 anos. Aos 1000 anos. Quem é esse braço forte que estava conduzindo Azazel? Jesus? Mas Jesus já saiu do santuário. Os 144 mil. De que maneira eles estão conduzindo? Puxando com a corrente? Vale lembrar que demônios pocam correntes. Eles estavam conduzindo Azazel em que sentido? Fidelidade. À medida que eles estavam avançando para o final da última praga, e depois da última praga, quem viria? Jesus. À medida que eles estavam permanecendo fiéis durante a queda das pragas, quem é que estava se aproximando cada vez mais do deserto? O bode. Porque vocês já leram na Bíblia, Jeremias 4. Vi que a terra estava desolada e vazia. Vi que todas as aves tinham fugido. Vi que não havia homem sobre a face da terra. Jeremias escrevendo o milênio. Assim como Azazel era conduzido a uma situação circunstancial inabitada, onde não havia pessoas, deserto, Satanás também vai ficar restrito a esta terra por 1000 anos, uma vez Satanás ficará restrito nessa terra por 1000 anos, sem pessoas para serem tentadas. Só ele e os demônios. Então, à medida que
este grupo de fiéis avançam em direção à última praga para então receberem Jesus, Satanás simbolicamente está acontecendo o que com ele? Está sendo arrastado para o deserto. Quando Jesus volta, os santos são levados ao céu. E aí a Bíblia diz que ele vai ficar preso em um abismo. Um buraco? Não, a terra é o próprio abismo, porque não vão existir pessoas. Então, este homem designado representa aqueles que vão estar vivendo por ocasião da segunda vinda de Jesus. Quando o texto diz que ele era levado pelo um braço forte, é o braço dos fiéis. Satanás vai tentá-los ao pecado. Querem um exemplo disso? Jó. O que é que Deus disse para Satanás? Eis que ele e tudo que ele tem está nas suas mãos. Deus, em outras palavras, estava falando o quê? Eu não vou interferir. Só não tira a vida. Deus vai permitir que se tire a vida da última geração, quando a porta da graça se fecha? Não. Mas ele vai interferir? Também não. Nós vamos estar nas mãos de quem? Eis que eles estão nas suas. Só não tira a vida deles. Só não tira a vida deles. Olhem comigo Apocalipse 20. 20, verso 1. O nosso garoto da leitura vai ler para nós. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Quem é este anjo? Homem apto para isso. Este anjo é um homem apto ou é um anjo mesmo? O que vocês acham? Acho que é um anjo porque desceu do céu. Assim como vi 3 anjos voando pelo meio do céu, né? Mas ele desceu do céu. Falta no meio do céu, dá a impressão de que estão voando na atmosfera. Quando fala descer do céu. Estamos na física agora, né? O que vocês acham? Quem é o anjo de Apocalipse? Quem são os 3 anjos de Apocalipse 14? Isso mesmo, a igreja de Deus, Mônica, exatamente. Quem é o anjo de Apocalipse 18, verso 1? Olhem Apocalipse 18, verso 1. Alto clamor. Olhem aí o capítulo 18, verso 1. Ó, depois dessas coisas vi descer do céu, Moses, vi descer agora do céu, outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Quem é esse anjo aqui? Quem é o anjo? É o povo. É o povo. Que estarão pregoando o evangelho sobre o efeito da chuva serôdia. Então esse anjo que desce do céu também é o povo de Deus, dando a última mensagem. Então, os anjos do Apocalipse 14, o povo de Deus. 18, o povo de Deus. E do capítulo 20, verso 1. O povo de Deus também. De que maneira o povo de Deus representa esse anjo prendendo Satanás? Através da fidelidade da última geração, quem vai estar sendo preso em correntes aqui no abismo? Satanás. Então, este anjo de Apocalipse 20, 1 e 2 também representa o povo de Deus. Porque é através da fidelidade do povo de Deus que Satanás vai ser conduzido ao deserto. E o deserto vai ser a própria terra. Ok? Eu quero que vocês avancem comigo agora para Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Leiam para mim o verso 16. Eu quero o seguinte, que vocês façam o seguinte. Alguém vai ler em espanhol. Esse verso é delicado, nós precisamos entendê-lo, tá? Então leia para nós, Paco, em espanhol. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Ok. Agora em português. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Nós vamos agora entrar num ponto delicado, tá? Aonde acontece a justiça imputada aqui?
Aí, pátio. No pátio. Aonde acontece a justiça comunicada? No santo. Aonde essas duas fases se unem? No Santíssimo. As duas fases se unem no Santíssimo. Por quê? Porque aqui continua acontecendo justificação? Sim. Novas pessoas têm alcançado conversão? Sim. Ok. Então a justiça comunicada acontece aqui, hoje. Agora, o que acontece quando Jesus deixar esse local? O que acontece quando Jesus deixar esse local e cessar a intercessão? Haverá a justiça comunicada? Por quê? Porque ele vai ter saído. E o que vai acontecer? Olha o que o irmão White fala no Grande Conflito, página 425. Grande Conflito 425. Olha o que ela diz. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial. Ok? Agora eu quero que o Paco leia para que todos vejam que eu não estou tirando ideias da minha cabeça. Ok? Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo findar no santuário celestial. Olha só, Paco. Deverão, sem mediador, estar em plena presença do Deus Santo. Sem o quê? Eu é que estou dizendo isso? O texto. O texto está dizendo que quando Cristo sai do Santíssimo, nós perdemos o nosso mediador. Olha, eu fico tão impressionado, às vezes as pessoas ficam chocadas, né, quando ouvem isso e até criticam bastante a gente. Mas meu Pai, se Jesus está aqui intercedendo e ele sai daqui, é porque acabou a intercessão. Aquele que é justo continue o quê? O que é santo continue na prática da santidade. O que é sujo continua a sujar-se e o que é injusto continua na injustiça. Então o texto diz, ó, sem mediador deverão estar na presença de um Deus santo. Sem mediador. Deixa eu ler outra citação mais, eu quero voltar a ler aqui novamente, mas eu quero ler um pequeno fragmento mais na página 614, que diz o seguinte. Ó, deixando Jesus o santuário, as trevas vão cobrir os habitantes da terra. E naquele tempo terrível, os justos deverão viver à vista de um Deus santo, sem um intercessor. O texto é claro, dispensa até interpretação. Quando Jesus deixa o Santíssimo, todos deverão viver à vista de um Deus santo sem um intercessor. Ok? Agora eu vou voltar a ler na página 425. Eu vou continuar a leitura. Quando Cristo cessar... Desculpa, a página... 614. Anterior era 425. 425, e aqui eu li agora 614. Eu vou voltar a ler a 425 agora, tá? Eu vou continuar a leitura. Ok. Então deverão viver sem mediador, estando na presença de um Deus santo. Segue a leitura dizendo, as suas vestes deverão estar imaculadas. O que é algo imaculado? Sem manchas, que não tem mácula. E aqui a vestes é o quê? Roupa branca? Só a Laura aqui que está no caminho, né? Porque o resto, então, não é roupa. Não é roupa, é caráter. Suas vestes devem estar imaculadas. E o caráter liberto do pecado. Pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço. O próprio esforço de quem? Do homem. Diligente. Deverão eles ser vencedores na batalha contra o mal. Então, pela graça de Deus e os seus próprios esforços. Agora vamos entender o versículo. 59:16. Quantos conseguiram entender esse versículo? Precisa entender a gramática do texto. Meditem nele 1 minuto, tá? Quantos conseguiram entender? Por que não pode ser o braço de Cristo? Por que não pode ser o braço de Cristo? Porque aqui já vai estar sendo... Porque o texto diz que não tem intercessor. Se ele não está intercedendo, não pode ser o braço dele. Vamos ler agora o verso com todo o entendimento. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se
de que não houvesse mais um ponto final, ok? E chegamos aqui a um ponto final. Não tem o quê? Intercessor. Acabou. A porta da graça fechou. Jesus saiu do Santíssimo. Por isso o quê? Tem uma continuação. Por isso. O próprio braço. Não, tá dando a razão de alguma coisa. Por isso o quê? Porque não tinha intercessor. Porque não tinha intercessor. Por isso, porque não tem intercessor. O seu próprio braço, aí, esse próprio aí não está no original, tá itálico a palavra. É um acréscimo, né? Por isso, o seu braço lhe trouxe a salvação, e a sua justiça o susteve. Por que que o seu braço trouxe a salvação e a justiça susteve? Por isso, por quê? Porque não tinha intercessor. Não tinha intercessão. O texto é bem claro. Então, esse texto está dizendo que a justiça dos santos nos últimos dias, que foi adquirida através da justiça comunicada em partida, vai sustentá-los. Avancem comigo aqui para Apocalipse 19. Olhem aqui comigo, Apocalipse 19. Todos estão lá? Apocalipse 19. Olhem só comigo o versículo 8 agora. E foi-lhe dado que vestisse o quê? Linho fino e santo. Perdão. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente. Por quê? O linho fino é o quê? São as justiças de quem? Dos santos. De quem é essa justiça de linho fino aqui? Segundo o texto. Olha, não precisem ficar com medo do assunto, porque o próprio texto está dizendo. Eu tenho percebido, cada dia, é claro que eu não falo isso me referindo a vocês nesse momento, mas eu quero aproveitar, abrir o parênteses. Eu vejo que a mentalidade católica foi muito forte na mente do ser humano, que existem pontos hoje que a gente fica até com medo de assim, a gente vê, mas não quer acreditar no que está vendo. E sempre quando eu falo nesse assunto, que aqui não é o caso, mas eu vejo assim as pessoas, alguns se manifestam, falam, você está ficando maluco, você está jogando Cristo por terra, e aí já vem com vários textos que são reais, mas dentro de outro contexto. Mas uma coisa eu aprendi, eu tenho que ficar com o que está escrito. E o texto está dizendo que a justiça é de quem? Dos santos. O texto está dizendo que a justiça é dos santos. Mas como você falou agora, foi uma justiça que ela já foi primeiro Imputada e comunicada. imputada e comunicada. Exatamente. Imputada não existe em português? Não. Imputada e comunicada. Essa justiça era outrora a justiça de quem? De Jesus. E passou a ser a justiça de quem? Do justo. Os anjos precisam de justificação? Não. Precisam de santificação? Não. Nós vamos precisar depois que saímos desse mundo? Por que não? Porque Cristo repartiu a dele conosco. Ou seja, ele nos habilitou para sermos iguais a quem? Aos anjos. Os anjos dependem da justiça de Cristo? Não, porque eles nunca pecaram. Como que nós viveríamos no céu se nós não recebêssemos como uma dádiva o direito de acessar a justiça de Cristo e ela passar a ser nossa? Vamos ser como os anjos. Olhem aqui comigo Ezequiel 14. Ezequiel 14. Olha, talvez vocês nunca mais ouçam isso na vida de vocês. E eu quero deixar isso bem claro, tá? Depois eu vou repassar, recapitulando, para que não haja uma má compreensão. Porque se houver uma má compreensão, é justiça, é salvação pelas obras feio sendo pregado. Por isso que tem que se entender os textos. Aqui, tipologicamente falando, em Isaías 14, nós estamos falando dos últimos dias, tá? Estamos falando dos últimos dias. E o verso 14, Ezequiel 14, o verso 14 diz o quê? Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles o quê? Pela sua justiça, livrariam somente a si mesmo. Pela justiça de quem? Pela sua justiça. A justiça comunicada, ela pode ser repassada de um indivíduo para outro indivíduo? Não. Não. Quando fala em justiça imputada,
É individual. O pai passa para o filho? Não, o texto diz que não salvaria nem seus filhos, né? O verso 20 repete a mesma ideia. É o verso 20, né? O 16, enfim. A justiça imputada, ela é algo único, que você não pode passar a outro. Então, quando uma pessoa tem esta experiência, Jesus comunica a sua justiça ao indivíduo, e ele, através da justiça comunicada, ele se torna parte disso. Isso passa a ser algo próprio dele. De maneira que ele mesmo diz, eles, por sua própria justiça, salvaria somente as suas almas. Por sua própria justiça. Por quê? Porque a minha provisão não é a provisão do outro. A minha provisão não é a provisão do outro. Jó se considerava justo? Não. Ou sim? Vamos dar uma olhada. Jó 29. Todos estão lá em Jó 29? Jó 29, 12 diz assim: quem está falando aqui? Jó. Eu livrava o miserável, que clamava, assim como livrava também o órfão, que não tinha quem socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Verso 14. Vestia-me de quê? Da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manta e diadema era o quê? A minha justiça. A minha justiça. Nós vemos o processo da justiça imputada e comunicada nesse versículo 14. Vestia-me de justiça. Isso é o quê? Justiça imputada. Aí no final ele diz assim, a minha justiça aconteceu o que agora? Justiça comunicada. A justiça que foi imputada agora pertencia a quem? A Jó. Agora é meu. Pertence a mim. Então, a nossa justiça é um trapo de imundície? É. Mas eu digo para vocês, ninguém vai entrar no céu tendo justiça como trapo de imundície. Ninguém vai entrar. Através da justificação, santificação, é que nós vamos alcançar a glorificação. Então nós precisamos aprender que a justiça de Cristo, que está sendo imputada hoje, que está sendo comunicada na nossa vida hoje, ela vai ser a única garantia de que nós vamos suportar os embates finais quando a porta da graça se fechar. É a única garantia. A única. A única. Senão, nós não vamos suportar. Não vamos. Por isso que hoje, Jesus clama, se eu bater na porta, não endureça o coração. Porque quando abre a porta, acontece o quê? Comunicação de justiça. Comunicação de justiça. Jesus quer nos encher com sua justiça, para quê? Porque ele sabe que vai chegar um momento que vai acontecer o quê com o rio? O que vai acontecer com o rio? Ele vai se romper. E se a minha provisão estiver deficiente, o que vai acontecer comigo? Isso é bíblico? Isso é bíblico? O que aconteceu com as 5 que não tinham azeite? A irmã White fala que elas não tinham provisão. Elas não tinham provisão. Isso é o mesmo que vai acontecer. Aqueles que não tiverem provisão da justiça de Cristo não estarão entre aqueles que vão passar pelo tempo de angústia. Não estarão. Mas qual é a garantia que nós temos que muitos, sim, terão a justiça de Cristo? Isaías 53. Jesus verá o fruto do seu trabalho e ficará o quê? Satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, que é Jesus, o justo, fará o quê? Justificará a muitos. Como? Levando sobre si a iniquidade deles. Então o que Jesus propõe fazer é uma troca. Você tem o quê? Pecado. E aí Jesus fala, eu tenho justiça. Me dê o seu pecado e tome minha justiça. Isso custa quanto? É de graça. É de graça. Justiça é o quê? Segundo a Bíblia. Obediência. Justiça é obediência.
Tá? Vocês podem ver isso em Romanos, depois eu posso dar o verso. Se vocês estiverem muito interessados, a gente pode ir lá. Mas justiça é obediência. Então Jesus fala, me dá o seu pecado, que eu sei o que fazer com ele, mas em troca você precisa ser o quê? Obediente. Romanos. Então vamos lá ver o verso. Romanos. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da justiça para obediência. Então, justiça é o quê? Obediência. Olhem o capítulo 3 de Romanos. Romanos 3. Essa troca custa quanto? Quanto que custa? Romanos 3, 24. Sendo justificados de que maneira? Gratuitamente. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Dantes cometidos. Então, quando Jesus nos justifica, quais pecados são expiados? Os dantes cometidos. E em troca ele fala o quê? João 11. Vá e não peques mais. Isso é santificação. É nesse momento que vai ser demonstrado o quê? Segundo o versículo. A justiça de quem? De Deus. A justiça de Deus. Então, em troca, Jesus só pede uma coisa. Obediência. Poderíamos fazer lindas aplicações aqui. Poderíamos fazer lindas aplicações. Uma mulher decide se casar com um homem. Qual é o que ela mais deseja? Ela vai se entregar. E a Bíblia diz que tem que ser assim. Mas o que ela vai pedir em troca dessa entrega? Não segundo a ideia do mundo, mas segundo a Bíblia. O que ela vai pedir em troca? Que ela seja amada independentemente das circunstâncias. É uma troca. Ser fiel. Mas Paulo define a necessidade básica da mulher. E qual é a necessidade básica da mulher? Ser amada. Os que gostam de dar desculpa e não têm amor para dar, diz que ela gosta de carro e dinheiro. Mas quem tem amor para dar, sabe que, na verdade, a necessidade básica é amor. É uma troca. Jesus fala, me dá o seu pecado. Eu vou jogar ele bem longe daqui, lá no fundo do mar. E aí você fala, mas Senhor, o que eu darei em troca? E aí ele fala, ser obediente. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ainda que uma pessoa não cometa pecado, porque quando ela peca, ela volta novamente a qual ponto? Ela está aqui já. Ela cometeu um pecado, ela volta para onde? Isso é bíblico? Ezequiel 18. Quando alguém peca, não se fará o quê? Memória dos seus atos de justiça. Ezequiel 18. Volta para cá. E novamente vai o quê? O processo. Uma vez que a pessoa não caia na iniquidade, continua acontecendo a justiça comunicada? Sim, porque a santificação é o quê? A obra de uma vida inteira. Para aqueles que vão ser salvos, quando é o final da vida? Nunca. Então é uma obra que dura pela eternidade. Pela eternidade. O que a irmã White fala sobre o plano da redenção, que vocês já leram? O que ela fala? Que ele vai ser estudado por toda a eternidade. Ela fala, a luz que dimana do Calvário será estudada pela eternidade. Por que vai ser estudado pela eternidade? Simples. Quem entende aqui o amor de Jesus? Quem entende? A irmã White fala no Desejado, e eu acho muito comovente, em outros lugares também, que teve um momento que Jesus estava assim, agachado, e veio uma alma infeliz e fez o quê? Cuspiu na cara dele. E ele olhou e continuou.
E aí depois veio o outro e fez o quê? Com Paulo. E bateu na cabeça dele. E o que aconteceu com os grandes espinhos? E eram espinhos duros. Romperam a pele e o crânio. E ela fala que ele se virou e olhou. Por que você está me ferindo? E quem pode entender esse amor? Por que você está me ferindo? Aquela pobre alma não divisou ira, revolta, nem nada. Jesus olhou como um cordeiro. Por que você está me ferindo? Por tão pouco, às vezes nós tratamos mal uma pessoa. Eu posso dizer, Paco, o Paco pode me falar, Silverino, pega a chave do carro aí para mim, e ele esteja apressado. E eu falo, Paco, qual? A que está em cima da mesa. Eu falo, mano, tô vendo, ele traz qualquer uma serve. Isso não acontece muitas vezes? Não que você tenha feito isso, só para ilustrar. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Tá, pega qualquer uma. Você quer a colher ou o garfo? Tanto faz, eu quero logo qualquer um. Isso é muito comum. Jesus não teve essa atitude nem quando alguém causou uma profunda dor nele. Nem quando causou uma profunda dor. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa, aí ele falou com a esposa, fulano, pega a chave aí para mim, que eu vou levar. Aí ela pegou a chave, tal. Aí ela falou, vai levar as 3 chaves? Aí ele, não, eu vou levar só as da porta da frente. Mas é a da sala. Vai levar só essas 2 aqui, a da sala? Vão ser 3. Ele, tá bom, vou levar 3, 4, 5. Isso se chama falta de paciência. Não tinha 5 chaves, a casa só tinha 3. 3, 4, 5. 2 já está no acréscimo da impaciência. E nem mesmo quando Jesus foi submetido à mais dolorosa situação, se ouviu tais palavras dos seus lábios. É por isso que vai estudar o plano da redenção pela eternidade. Porque nós nunca vamos entender esse amor. Por mais que tentemos. Os anjos entendem esse amor? Não. A irmã White diz no Desejado, na página 760, que quando Jesus disse assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ela fala que os anjos ficaram apavorados quando ele falou isso. Ficaram espantados. Como pode ele amar tanto desse jeito? Nem os anjos entendiam o tamanho daquele amor. E aí eles entenderam uma coisa que Jesus tinha falado milhares de anos antes. Vocês não podem pagar pelo pecado deles. Vocês não podem pagar. E naquele momento eles entenderam muito bem por que eles não podiam pagar. Porque com certeza eles não teriam a atitude que Jesus teve. E vamos estudar o plano da redenção pela eternidade. Porque Paulo diz que o amor de Cristo excede todo. Eu posso colocar 2 litros de água aqui? Nessa garrafa de 500 ml? É possível? Ao mesmo tempo? Não, é impossível. Eu vou ficar aqui 1 milhão de anos. Eu vou pegar os 2 litros e espejar e vai acontecer o quê? Vai entornar. E é isso que vai acontecer pela eternidade. Nós nunca vamos entender realmente o sacrifício de Cristo. Nunca vamos entender. E ele pede somente obediência em troca da sua justiça. Ele levou sobre si os nossos pecados, né? Ele levou sobre si. Olhem aí, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 5:18. Pode ler para nós, Moses. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Avança. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O próximo também. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Cristo. Jesus conheceu o pecado. Jesus conheceu o pecado.
Ele conheceu o pecado mais profundamente do que qualquer um de nós aqui. Se tem uma coisa que Jesus conheceu, foi o pecado. Porque o pecado da humanidade recaiu sobre quem? Agora, quem não teve essa experiência? Deus Pai. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. O fez pecado por nós. Jesus pagou um preço tão alto, tão alto. Ele chegou a experimentar. O texto não diz que ele sentiu. O texto diz que ele foi o quê? Feito pecado por nós. Todavia não pecou, mas ele foi feito pecado. Nas Escrituras, poucos conseguiram entender parcialmente essas coisas. Poucos. Poucos lograram entender. Parcialmente. Parcialmente. Mas a irmã White nos diz quem mais entendeu. Vocês sabem quem mais entendeu? De toda a Bíblia, quem mais entendeu o amor e o sacrifício de Cristo? Paulo. Ela fala que Paulo chegou a atingir a plena estatura de um homem em Cristo Jesus. Por isso, ela segue dizendo em outro livro, que naquele dia, nenhum nome mencionado nas Escrituras brilhará mais do que o nome do apóstolo Paulo. Porque ele entendeu mais do que qualquer outro ser humano essas coisas. E quando a gente lê, por exemplo, aqui o capítulo 12 desse mesmo livro, olhem o que ele diz. Na verdade, o capítulo 11. Eles estavam questionando o ministério de Paulo, falando que Paulo era um falso apóstolo. E aí ele começa a dar características do seu ministério de sofrimento. Porque lá em 1 Coríntios 4 ele disse que eles eram considerados o quê? O lixo e a escória da terra. Jesus foi considerado o quê? O lixo e a escória da terra. Paulo segue dizendo no verso 23. Estes que me acusam são ministros? Eu ainda mais que eles. Eles trabalham? Eu mais que eles. Eles sofreram açoites? Eu sofri mais que eles. Eles sofreram prisões? Eu muito mais que eles. Eles tiveram em perigo de morte? Eu muito mais que eles. 24. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Sofri 3 naufrágios. 1 noite inteira passei no grande abismo. Em viagens estive muitas vezes. Em perigos de naufragar em rios, muitas vezes. Em perigos de ladrões, muitas vezes. Em perigos de minha própria nação, muitas vezes. Em perigo dos gentios, também. Em perigos nas cidades, também. Em perigos no deserto, também. Em perigo no mar, também. Em perigo entre falsos irmãos, também. Em trabalho e fadiga, muito. Em vigília, muitas vezes. Passei fome, muitas vezes. Passei sede, muitas vezes. Fiz jejum, muitas vezes. Passei frio, muitas vezes. Sofri nudez, muitas vezes. Além dessas coisas exteriores, tem as coisas interiores que me machucam. E ele fecha a suma dessas coisas em Romanos 8. Romanos 8. Verso 35, ele arrazoa. Quem poderá me separar do amor de Cristo? Ele fala. Quem poderá me separar do amor de Cristo? Pois já não vivo, mas eu. Cristo vive em mim. A tribulação? Ele pergunta. Ou por acaso a angústia? Ou ainda a perseguição? Ou quem sabe a fome? Talvez a nudez? Quem sabe o perigo? Ou talvez quem sabe a espada? Verso 36. Está escrito, por amor de ti,
somos entregues à morte todo dia. Como ovelhas, somos arrebatados para o matadouro. Jesus diz o quê? Como ovelha muda, fui levado ao matadouro. Verso 37. Em todas essas coisas, o que somos? É só por isso que Paulo foi o que mais entendeu essas coisas. Ele conseguiu alcançar o estágio, como ser humano, de mais assimilar o amor de Cristo. De mais assimilar o amor de Cristo. O que ele estava fazendo quando estava sendo conduzido para ser martirizado? Já leram o relato da irmã White? Ele foi persuadindo os soldados que iam matá-lo. De maneira que não parecia que ele estava indo para a execução. Ele foi falando, olha, vocês precisam aceitar Jesus, vocês vão me matar e depois se arrependam desse pecado, tá? E foi tentando convencer os seus próprios algozes. E o que aconteceu com muitos daqueles homens? Se converteram. Quando a cabeça dele foi separada do corpo, a irmã White fala que o seu rosto brilhava com a paz do céu. E as pessoas não entendiam aquilo ali. De maneira que muitos se converteram. Será que temos feito a lição de casa? Será que temos feito a lição de casa? Ou temos negligenciado a tarefa de casa? É necessário que surja, nesses últimos dias, Paulos e Paulas também, de igual maneira. Mas para isso nós precisamos fazer a tarefa de casa, meus queridos jovens. Precisamos fazer a tarefa de casa. Jesus prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que teríamos auxílio. Em tempo certo. Em tempo oportuno. Deus não permite vir sobre nós tentação além da nossa capacidade de suportar. Isto é um fato. Ah, mas Jó sofreu muito. Mas não foi além da sua capacidade. Ah, mas Daniel sofreu muito. Também não foi além da sua capacidade. Quando a intercessão de Cristo encerrar no santuário celestial, como lemos em Grande Conflito 425 e 614, e também Primeiros Escritos na página 71, lança a mesma ideia. Quando Jesus cessar a intercessão em nosso favor, seremos deixados sós, assim como Jó foi deixado só. Os anjos vão impedir que nos matem? Claro. Mas Jesus não vai mover uma palha ao nosso favor. Porque a obra de intercessão vai ter o quê? Terminado. O santo, que continue santo. E o ímpio, que continue na impiedade. Então existe momento mais oportuno do que hoje para tomarmos uma decisão ao lado de Cristo? Não decisão baseada na emoção. Não decisão baseada em interesses. Não uma decisão precipitada. Mas uma decisão racional no sentido de, independentemente das circunstâncias, eu vou ser fiel a Deus, porque o nome dele está sendo exposto e mal compreendido. E como é que a bondade dele vai ser manifesta no universo celestial? Através da igreja. É por isso que ele aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em nós. Se nós não aguentamos mais viver nessa terra, desejando o céu, vocês já pararam para pensar o desejo de Cristo? Anelante desejo. Fremente, o que é fremir? Tremer. Fremir é tremer. Jesus treme de desejo de ver o quê? O seu caráter reproduzido em nós. Se nós não lutarmos como convém aos santos, vamos confinar Jesus lá no céu. Jesus poderia ter saído daqui em que ano?
Logo depois de 1844. Logo depois. Ele poderia ter saído em que ano de novo? 1888. Sabem de novo quando que ele poderia ter saído, segundo a irmã White? Em 1893, na próxima assembleia que houve. Nós estamos confinando Jesus no santuário. Jesus está fazendo o que aqui? Trabalhando. Qual é o trabalho que ele está fazendo ali? Limpando o pecado. Ele está limpando os pecados. O que nós podemos fazer para parar de sujar e dar trabalho a Jesus aqui? Parar de mandar pecados para lá. Porque se a gente continua mandando pecado para cá, o que vai acontecer? Ele sempre vai ter que limpar. Por isso que Isaías 1,16 é um verso excelente. Fala assim, lavai-vos. A obra de purificação do santuário celestial está unida a qual obra? A purificação da alma. Isaías 1,16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vocês de diante dos meus olhos, diz o texto. Cessem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Senão Jesus não vai sair nunca do santuário. Tudo bem que nós temos a expectativa de Jesus voltar nessa geração, mas existe grande possibilidade dele não voltar. Ah, mas Jesus volta de qualquer jeito. Volta nada. Ele não volta de qualquer jeito, não. Somente quando o caráter de Cristo se reproduzir na sua igreja, é que ele volta. Não é o que ele mesmo disse? Então, por que não tomamos uma decisão? Temos muitos. Jesus precisou de 11 para fazer para fazer um grande trabalho, uma verdadeira comoção. Não tinha os meios que hoje tem. Então por que não faz hoje? É porque não tem 11 hoje. Porque se tivesse 11, a obra seria feita. Por que não nos propomos a ser pelo menos 11? É uma decisão. Não é uma decisão? É uma decisão. É uma decisão. Ali mesmo, observando a colina, no pé da qual estava o acampamento do seu pai, em meio ao desespero, José entregou-se completamente ao Senhor. A sua entrega foi tão profunda que ele tremeu diante da resoluta decisão de se mostrar fiel a Deus em todas as circunstâncias. A experiência de poucas horas foi um ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade, em poucas horas, o fez de uma criança mimada um homem corajoso, ponderado e senhor de si. Quanto tempo? Poucas horas. Há quantas horas estamos nessa experiência? Há quantas horas? Será que temos aprendido algo? Com certeza sim. Com certeza temos. Eu não tenho dúvida que temos. Mas a nossa alma tem fremido ou tem tremido diante das decisões que temos tomado? De sermos fiéis a Deus? Independentemente das circunstâncias? Jesus disse nas Escrituras, se sua mão te escandaliza, ore por ela. Faça jejum. Peça oração intercessória por ela. Não é assim que diz o texto? Quando o seu olho te escandaliza, faz uma semana de oração, se consagra, pede os irmãos para orarem pelo seu olho. É assim que Jesus diz? Corta, arranca. E essas coisas doem. Eu nunca tive nada removido do corpo assim. Uma vez sofri um acidente, quase arrancou o pé fora, mas essas coisas doem. E Jesus sabe disso. Ele sabe disso.
Ele sabe que o dia que vocês forem tomar uma decisão, o dia que eu for tomar uma decisão, a ponto de minha alma tremer, Ele sabe que vai doer. E é por isso que Ele já tem preparado o unguento. Ele já tem preparado o remédio. Mas se nós não tomarmos essa decisão de crescermos, Ele não vai poder nos usar. Jesus espera se encontrar com Abraão, Enoque, Elias na fé. E não com Zaqueus, pequenos, tímidos, sobe na árvore. Ele quer gigantes. Ele quer cristãos que sejam machos, que sejam corajosos. E aqui tem muitos com potencial para isso. Talvez alguns já sejam. Homens em quem Deus se deleita. Outros talvez estão alcançando. Outros talvez estejam um pouco mais longe, mas também estejam avançando. Mas só vale dizer uma coisa. Chegará um momento que vai ser tarde demais. E se eu não alcanço o que preciso alcançar até esse momento, seremos deixados para trás. Então que Deus possa dar forças a cada um aqui presente para romper de maneira decisiva com aquilo que necessita ser rompido. Eu tenho coisas que eu preciso romper na minha vida. Acredito que talvez alguns de vocês possam, que tenham também, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Foi feita provisão para que tenhamos o poder para romper. E Deus nos chama nessa tarde para rompermos. Para sermos como José. Dedique 3 horas, de agora até você se entregar completamente, foram poucas horas. E Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Maravilhas. Amém?